Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, irmãos. Sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. A honra é dele, a glória é para ele, o louvor é para ele. Já estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Pleno Gospel. Antes eu quero estar mandando aqui um alô para o evangelista Luiz Pereira, lá de Alves Machado. Luiz Pereira, um abraço para você e obrigado aí, porque sempre eu falo, presbítero Wagner, que a rádio ela é feita com não só uma pessoa, Os ouvintes também nos ajudam, nos falando como é que está o som da rádio, como é que está o fundo musical, se a nossa voz está mais baixa, está mais alta, e os nossos irmãos nos ajudam muito. Muito obrigado aí, Luiz, que Deus te abençoe. Também um abraço lá para Edna, Reni, Raíssa e Evelyn, lá da cidade de Itiúbas, lá na Bahia, terrinha aqui do nosso presbítero Wagner. Um abraço para todos vocês aí que estão na audiência, agora também pelo Facebook, no nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de agora vamos estar orando e que o Senhor abençoe o nosso presbítero, que Deus venha usar ele para me abençoar, para te abençoar, todos vocês aí das filiadas, que estão nos retransmitindo, todos vocês aí das parcerias que tem conosco, que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Deus, Pai, e pedimos aqui neste momento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor da glória, que o Senhor possa dar graça, Pai, que o Senhor possa agraciar o nosso irmão para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A honra é tua, Senhor, a glória é tua, Senhor, o louvor é teu, em nome de Jesus Cristo Nazareno. A honra sempre, Senhor, seja dada àquele a qual tem nos dado vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Presbítero Wagner, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca o fundo musical. Amém. Eu quero, nessa noite maravilhosa, eu quero saudar a todos os ouvintes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem preço, vinho e leite, porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitares com finos manjares. Inclina os ouvidos a mim, ouve-me, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governadores dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para
o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler nessa noite é uma palavra rica, é uma palavra poderosa. Eu entendo perfeitamente que o primeiro passo para nós chegarmos até o céu ou a salvação, o primeiro passo é nós se arrepender. Bendito seja o nome do Senhor. Porque no livro de Romanos 10, está escrito que se crede com todo o coração e confessar com a tua boca que o Senhor é o Salvador da tua vida. Então, o primeiro passo para a salvação, nós temos que se arrepender. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmão, esse texto que nós acabamos de ler essa noite é um texto bastante recitado dentro da igreja. É um texto que nós conhecemos, é um texto que a igreja toda conhece. E também aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que não se decidiu a sua fé ainda, a fé em Cristo Jesus. Irmão, esse tempo, ou esse texto do profeta Isaías, ou o livro do profeta Isaías, nós podemos dividir ele em 5 partes. Bendito seja o nome do Senhor, 5 períodos do ministério de Isaías. Aleluia, Jesus. Irmão, o primeiro período que nós vamos estar ministrando nessa noite, o primeiro período da ministração do profeta Isaías foi no julgamento da Síria, em 740 a.C. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo o prediz o profeta Isaías, na colisão entre Síria e Israel, em 734 a.C. E terceiro, a destruição de Samaria, em 722 a.C. A quarta, a invasão de Judá e o cerco de Jerusalém, em 705. Bendito seja o nome do Senhor. E quarto, ou quinto, o julgamento e restauração na Babilônia, em 586 a.C. O profeta Isaías pregando, profetizando, e um profeta bastante conhecido, irmão, de Israel. Porque Israel nunca foi carente de profeta, né, evangelista Rogério? Sempre Deus levantou um, irmão. Sim. Sempre Deus levanta alguém. Sempre Deus vai levantar um profeta para dizer como é que para fazer. Anunciar as boas novas, anunciar aquilo que Deus ele quer que o povo ouça. Porque nós não podemos ouvir aquilo que queremos, mas ouvir aquilo que Deus ele quer falar conosco. Irmão, Israel, um dos maus costumes de Israel, evangelista Rogério, que eu estive observando ao longo desses anos, Israel, quando estava com a barriga cheia, Israel virava as costas para Deus. Israel, quando estava com a barriga vazia, Israel se voltava para Deus. Ou seja, quando as coisas estavam bem, esquecia de Deus. Quando as coisas estavam mal, lembravam de Deus e voltavam para Deus. E sempre nesse impercalço, ou oscilando, indo e vindo ao mesmo tempo. Mas a palavra do Senhor, irmão, ela foi pregada com muita veemência, com muita unção através do profeta Isaías. E que pregação era que Isaías sempre falava? Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, nós vamos falar um pouco sobre arrependimento.
Porque o profeta Isaías ele prega o arrependimento para essas nações. Esses 5 períodos que nós lemos nessa noite, que divide no ministério de Isaías, nesses 5 períodos Isaías prega o arrependimento. E nós vamos entender nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, glória a Deus. Nós temos 2 tipos de arrependimento, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos entender de uma forma explícita pela pessoa bendita do Espírito Santo que está aqui nessa noite, que está nos contemplando, que está nos alertando com essa palavra gloriosa dessa noite. A primeira palavra de arrependimento que nós vamos ministrar nessa noite é chamada de atrição. 2 tipos de arrependimento. O primeiro arrependimento é chamado de atrição. Que atrição é essa, presbítero Wagner? É reação humana, evangelista Rogério. Uma mera reação humana que nós, do ser humano, tem em dizer que se arrependeu. Jesus. E não quer fazer mais aquilo. Até pessoas entram dentro de um culto, elas podem até chorar, elas podem até se escabelar através da palavra que estamos ministrando no trabalho, mas ela não se arrepende genuinamente. É um mero sentimento humano que esbanja até choro, lágrimas, mas daqui a pouco ela torna a fazer as mesmas práticas. Aonde é que está escrito isso, presbítero Wagner? Nós vamos ver no livro de Mateus. Você que está com a Bíblia aí acompanha essa noite, você vai estar olhando o livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 3 e 5. Você vai encontrar um Judas Iscariote, aquele que vendeu Jesus, aquele que traiu o mestre. Você vai ver Judas chorando, né, evangelista Rogério? Até chorar ele chorou. Ele sai da presença de Jesus esboçando uma reação humana, como que não iria fazer aquilo no Getsemane. Mas você vai ver logo depois ele recebendo as 30 moedas que ali foi dado pelos sacerdotes que ali o compraram, a sua fala, bendito seja o nome do Senhor. E Judas chora, Judas se lamenta, mas só que não se arrepende, irmão Rogério. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro percalço do arrependimento é chamado de atrição. Um ensaio humano. Finge que está arrependido, mas depois ele vai fazer a mesma coisa. E não se arrependeu genuinamente, então não vale diante de Deus. Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós vamos ver o segundo arrependimento, que é chamado de contrição. É um arrependimento que eu acho lindo, irmão. Eu acho perfeito esse arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. É um arrependimento que nós temos que ter. Esse arrependimento chamado de contrição. Nós vamos ver onde é que está escrito esse arrependimento, irmão, chamado de contrição. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, irmão. Eu não tenho de que reclamar desse Deus todo-poderoso. Porque Deus ele tem feito coisas gloriosas nas nossas vidas. Deus ele tem feito coisas extraordinárias. É por isso que eu estou alegre. Aleluia, Jesus.
Salmo 51, de número 51, a partir do verso 17, que diz assim a palavra do Senhor: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração É forte, hein? compungido e contrito, não o desprezares, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradará do sacrifício de justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. É uma das coisas que Deus ele ama, irmão. É quando nós oferecemos um sacrifício de obediência. Porque uma das coisas que eu também tenho observado e aprendido nessa caminhada, evangelista Rogério, é que Deus ele não quer sacrifício, irmão. Ele simplesmente quer o homem obediente a Ele. O homem voltado para Deus. O homem que contrito a Deus. Jesus. O homem que obedece a Deus. O homem que faz a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício hoje que Deus recebe pela parte do homem. Porque não adianta o homem queimar novilhos. Como no Antigo Testamento, o homem queimou tanto novilho que Deus ele se enojou de tanta gordura ser queimada e não mudava o caráter do homem. Mas quando o homem se volta para Deus, evangelista Rogério, as coisas melhoram, as coisas fluem, as coisas vão, as coisas andam, as coisas crescem na presença do Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe aqui nessa noite, uma vez mais, para nós dizer a você que está com a sua fé abalada, que você está triste, cabisbaixo, Meu Deus, glória! pensando que vai terminar da forma que está. Não vai terminar como está, irmão. Deus sempre usa ou sempre levanta um. Não vai parar a obra do Senhor enquanto a igreja estiver na terra. Amém, meus irmãos? Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, os autores bíblicos colocam a obediência sincera acima da conformidade religiosa exterior em termos de importância para Deus. Não condena o sistema sacrificial, nem nega que ele fosse um meio eficiente de graça, mas Davi expressa a verdade de que Deus queria mais do que a conformidade ritual. Ele desejava o compromisso sincero de Davi, irmão. Irmão, o salmista Davi é um dos personagens bíblicos que eu admiro pelo que Davi ele foi, pelo que Davi ele representou ou representa até hoje a nação de Israel. Glória a Deus! Sendo o maior rei de Israel, sendo aquele segundo o coração de Deus, aquele que estabeleceria diante daquele povo um reinado de sinceridade, um reinado de muita obediência ao Deus verdadeiro. De repente nós vemos Davi caindo, de repente nós vemos Davi tropeçando no meio da caminhada, irmão. O que eu quero trazer acerca de Davi para você nessa noite, para adiantar,
por conta do horário, é que não importa como você iniciou, irmão. Davi iniciou bem, iniciou de forma gloriosa, só que no meio do caminho Davi tropeça. Não importa como você iniciou, importa como você vai finalizar. Como Paulo diz, eu combati um bom combate, acabei com a minha carreira, mas aguardei a fé. Davi tropeça no meio. Davi escandaliza o ministério que Deus ele deu a ele. Davi tem, por Deus, tirado a sua ousadia do Espírito de Deus, porque Davi ele comete um pecado, irmão. Davi ele erra. Davi ele comete um delito. Bendito seja o nome do Senhor. E esse delito lhe custou caro, irmão. Quando Davi ele erra, que ele reconhece o seu erro, Davi entra dentro do templo. Os irmãos sabem que dentro do templo não podia se entrar, dentro do Santo dos Santos, porque Davi não era sacerdote. Mas Davi pede a Deus, Davi se implora a Deus, Davi se derrama na presença de Deus e pede para entrar dentro do santuário para que todo o Israel veja que Deus ele tinha perdoado o seu pecado. E Davi entra, irmão, com a corda amarrada pela cintura. Bendito seja o nome do Senhor. E como sacerdote, Davi amarra as campas ao redor da cintura. Na hora do vestido, Davi pendura as campas e entra, irmão, dentro do Santo dos Santos, para que todo Israel veja que Deus ele assim perdoou o erro de Davi. E Davi entra, e Davi se derrama, irmão. Davi não ora pedindo mais riqueza. Davi agora derrama-se na presença de Deus, pedindo a Deus misericórdia e perdão pelo aquele ato que ele errou, pelo aquilo que ele cometeu. E Davi ora, irmão. E a oração de Davi é uma oração forte. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi olha para dentro de si e derrama diante de Deus. Diz: Deus, pequei contra ti, falhei, estou em falta diante do Senhor. Mas eu peço uma coisa ao Senhor: não tira de mim o teu espírito, tira de mim o reinado, tira de mim o exército de Israel, tira de mim toda a riqueza, mas não tira de mim, não afasta de mim o teu espírito, porque a minha alegria é o teu espírito na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Deus ele perdoa Davi, irmão. Só que Deus ele fez um juramento ao rei Davi: perdoaria os seus pecados, mas a espada do Senhor permaneceria dentro da casa de Davi. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, nessa noite, você irmão, você mãe, você pai, que se encontra, eu não sei de que forma você se encontra nessa noite, não sei se você está alegre, se você está cabisbaixo, não sei de que forma está a tua família, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui, me impulsionou para falar para você que ainda tem jeito na tua família, ainda há jeito, ainda tem solução para o problema que você está enfrentando. Não entrega, não desista da sua filha, não desista do seu filho. Você tem um Deus grandão, você tem um Deus que vela, você tem um Deus que cuida da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O salmista ele vai dizer no Salmo que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, irmão. Por que essa confiança do salmista? Dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, irmão.
Porque Deus é quem contempla, Deus é quem vê tudo, Deus é quem conhece tudo, Deus sabe do que você está passando, Deus sabe dessa enfermidade que você tem lutado na sua vida, Deus sabe que você tem gastado, Deus sabe que você tem ido ao médico, Deus sabe que você tem passado noites em claro, sentindo dores, sentindo queimores, sentindo esse desarranjo, sentindo vontade de parar, sentindo vontade de desistir, você dizendo que dizima, você faz a obra, você prega, você carrega a Bíblia, você fala para as pessoas de Jesus e esse problema insiste na tua casa, você está a ponto de desistir, achando que Deus se esqueceu de você, achando que Deus não lembra de você, achando que Deus desistiu de você, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, essa enfermidade não é para a tua morte, mas é para a glória do nosso Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te resgatou, o Deus que te remiu, o Deus que te separou, o Deus que te escolheu, o Deus que te capacitou. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, levanta desse leito de morte, levanta dessa cama que não é para você sair parado, desanimado, desistindo, achando que Deus não está te vendo. Ele está te vendo, Ele te conhece e Ele te chama nessa noite. Deita la madagaço, deitando la madagaço. Aleluia! Deus poderoso, reage, levanta. Deus conta contigo nesta obra. Deus conta com você nessas horas. Estamos nas horas finais. Estamos chegando no final da caminhada. Aguenta só mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Que Deus ele está te vendo. Deus ele contempla o teu sofrimento. Deus ele contempla essa situação. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode estar dizendo a presbítero Wagner, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais solução, eu não tenho ninguém mais para estar contemplando o meu sofrimento, eu não tenho mais a quem comentar, eu não tenho mais a quem falar. Você só esqueceu de falar para um. Fecha a porta do teu quarto e entra em secreto com teu pai, que ele te ouvirá. Ele sabe dos projetos que ele tem na tua vida, ele sabe do que você está passando. E nessa noite eu quero comentar aqui com você, nessa noite, um testemunho do qual aconteceu comigo, do qual aconteceu com a minha família. A minha esposa está ali também, está conectada na rádio Pleno Gospel. Ela recebeu também o convite do evangelista Rogério para estar aqui nessa noite, mas não pôde vir por conta do trabalho, irmão. A minha esposa ficou ali trabalhando e não pôde estar aqui conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu estou mencionando aqui sobre a minha família, que é bênção de Deus na minha vida, que Deus é quem me concedeu a minha família. E se Deus ele concedeu, Ele me deu a minha família, te deu a tua família, Ele te deu como um presente para você cuidar. E a minha filha, ela, quando na idade de 5 a 7 anos, ela recebeu uma seta no seu corpo, e essa seta, evangelista Rogério, causou na minha filha uma enfermidade
qual que o médico dizia que era enfermidade crônica, que a minha filha ia sofrer com aquilo sobre a sua vida para o resto da sua vida. E nós, obreiros da casa do Senhor, nós trabalhando na seara do Senhor, e tudo isso acontecendo dentro da nossa casa, irmão. Só que nós somos meio malucos, somos daquele povo doido que acreditamos em milagre. Eu mesmo particularmente não aceitei aquela palavra que o doutor falou, evangelista Rogério. A minha filha, causada por uma enfermidade sobre a sua pele ficou muito áspera. Os seus pés criou uma ferida, os 2 pés dela criou-se uma ferida. E nós levamos para médico, que fez autópsia, exame de sangue, exame de tudo que foi jeito. E todos os exames que eram feitos, o médico falava a mesma coisa, que ela ia sofrer pro resto da vida. E Deus, ele estava querendo só que nós colocássemos a nossa fé em ação. 5 anos nós passamos com esse sofrimento dentro da nossa casa, dizimando, trabalhando na seara, pregando a palavra, ganhando alma, com nossa filha doente dentro de casa. Meu Deus. E algumas pessoas já falando, algumas pessoas já nos criticando porque nós servíamos ao Senhor e aquela enfermidade alojada na nossa casa. Só que Deus, irmão, Ele permite. Deus, Ele permite sim. E nós mudamos para a capital. Passamos um ano e alguns meses em Salvador, cuidando dessa enfermidade dos médicos. Só que em Salvador, irmão, a mesma coisa o médico falou, evangelista Rogério. E você que me ouve nessa noite. O médico em Salvador falou a mesma coisa. Glória a Deus. E nós retornamos da capital para o interior. E quando chegamos no interior, eu, doido por Jesus, acreditando no milagre e acredito no milagre, subi um monte. Eu disse, minha filha, se o homem disse que não tem jeito, se o homem falou que não tem mais solução, ela vai sofrer pro resto da vida. A minha filha não podia andar com os pés feridos. A minha filha chorava. A minha filha se lastimava, falando que todo mundo andava. Todo mundo tinha uma sandália, todo mundo tinha um sapato, calçava, andava, se alegrava. Crianças brincavam e ela não podia brincar. Aquilo doía dentro de nós, irmão. Aquilo sangrava o meu coração. Resolvi subir o monte, mas a minha esposa disse, minha filha, vamos subir o monte. Se Deus ele tem essa mesma palavra que nós vamos sofrer pro resto da vida com essa enfermidade, amém. Mas eu quero ouvir de Deus. E passamos alguns dias em oração, irmão. Fizemos uma consagração. Levantamos para orar no monte, fazer uma campanha em cima do monte. Eu não me recordo bem se foi 90 dias ou se foi 60 dias, irmão. Meu Deus. Deus ele falou que iria mudar a nossa situação, que ia mudar o nosso cativeiro, que o nosso tempo de nós sofrer tinha chegado, tinha parado ali, que nós não iríamos mais sofrer aquele transtorno dentro da nossa casa, que Deus estava dando um baixa naquele dia, irmão. E quando Deus fala, Deus honra. Quando Deus promete, Deus glória. Nós podemos até estar acreditando numa promessa de um homem. Depositamos a nossa confiança. Mas o homem ele nega a sua promessa. O homem não cumpre com a sua promessa.
Mas eu venho aqui nessa noite dizer que Deus ele cumpre com as suas promessas enquanto Ele vela por nós. Ele é homem, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Bendito seja o nome do Senhor. E eu venho aqui nessa noite dizer que Deus ele faz ainda nas nossas vidas, irmão. Eu creio. E aquela enfermidade na pele da minha filha começou a desmanchar. A pele dela começou a voltar como era antes. Começou a ganhar forma. Começou a mudar o semblante da minha filha. Começou a mudar o semblante da minha filha. Começou a sarar as feridas dos pés que estavam nos pés da minha filha. E hoje, para a honra e glória do Senhor, as feridas cicatrizaram. A pele da minha filha cicatrizou. Só ficou marcas. Por que Deus deixa marcas? Para Ele lembrar da onde você saiu. Para você lembrar da onde Deus ele te tirou. De vez em quando nós conversando em casa, Vanessa Rogério, eu passo a mão na pele da minha filha e diz: filha, a sua pele ainda tem alguns lugares que está meio que grosso ainda. Isso aqui é um sinal para você nunca esquecer do que Deus ele fez na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que Deus ele me concedeu. Essa foi a palavra que Deus ele concedeu a mim e concedeu a você. É com imenso prazer que nessa hora eu agradeço essa oportunidade. Quero externar os meus agradecimentos ao evangelista Rogério, juntamente com a nossa irmã Elisângela, sua esposa, com as suas filhas, família do evangelista Rogério, que são um canal de bênção, irmão, nas nossas vidas. São pessoas muito usadas por Deus na igreja onde congregamos. São pessoas que têm uma sensibilidade muito grande com o Espírito de Deus. Então eu sou grato a Deus pelo vida do evangelista Rogério, a sua família, a irmã Elisângela que está ouvindo também a rádio dessa noite. Quero mandar um abraço para ela, juntamente com as suas filhas. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando você que está ouvindo a web, a rádio nessa noite, você que tem tido paciência para estar me ouvindo até agora. Muitíssimo obrigado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus reine dentro da tua casa, que teu coração venha se alegrar nessa noite, que a palavra do Senhor que eu ministrei nessa noite, ela tenha guarida no teu coração, no coração da tua família. Forte abraço para todos os ouvintes do estado da Bahia, os meus familiares que estão me ouvindo nessa noite. Quero mandar um abraço apertado para todos. Eu estou aqui no estado de São Paulo, com muito carinho, com muito prazer em ministrar a palavra do Senhor, no convite do evangelista Rogério, e mandar um abraço para todos os baianos que me ouvem nessa noite, para o estado de São Paulo, um abraço enorme, para todos os estados que estão nos ouvindo, até mesmo aqueles que estão fora do Brasil, ouvindo rádio pela internet. Um forte abraço. Que Deus continue abençoando a todos e nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Os colaboradores, aqueles que estão transmitindo a rádio através de outras rádios, um abraço os ouvintes, um abraço aos telespectadores, aqueles que estão ligados na rádio. Forte abraço. Eu retorno a palavra para o evangelista Rogério, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Wagner, o meu muito obrigado, o meu muito obrigado por você nos dar esta honra com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo
fazer o ID do Senhor, pregar a palavra de Deus, que é essa o nosso intuito. Também sei que muitas rádios já não estão mais nos retransmitindo porque quando dá 9 horas elas saem do ar e entram na sua programação local. Mas meu muito obrigado para aqueles que ainda estão nos ouvindo, né? Muito obrigado a todos os parceiros que esteve conosco. Quero estar mandando aqui um abraço ali para o pessoal de Montreal, no Canadá, que está nos assistindo e nos ouvindo, né? Fortaleza, no Ceará, na Virgínia, nos Estados Unidos, Itiúba, na Bahia, Jacaguara, Bahia, na Bahia, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E também um abraço ali para o pessoal de Curitiba, de Kansas City, também nos Estados Unidos, Osasco, Itapevi, aqui na ilha do Itapevi, todas as cidades circunvizinho que está nos retransmitindo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. As pessoas que estão nos ouvindo de fora do país, também um abraço a todos aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado a todos que ainda estão na audiência da programação. Um abraço para Maria de Fátima, lá no Ceará. Maria de Fátima, também para o evangelista Fábio Miranda, da Rádio Pentecostal ali na cidade de Guarulhos. Fábio, muito obrigado aí pela audiência e vamos marcar sim, Fábio, aquela visita lá, né? Eu tô vendo aí para nós ir aí na sua rádio aí, dar umas glórias a Deus, uns abraços de crente, como diz o pastor Delson Silva, né? E depois o irmão vir aqui na rádio também glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para todos que estão na audiência, o meu abraço, o meu carinho, e no próximo sábado estaremos de volta para a honra e para a glória do Senhor. Encerramos aqui a programação com uma oração feita pelo nosso presbítero Wagner, para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado. Oramos ao Senhor nessa noite. Altíssimo Deus, Pai de toda a eternidade. Deus, no nome do teu Filho amado Jesus, nós finalizamos esse trabalho nessa noite. Eu sei que muitas vidas foram alcançadas através da tua palavra, através da ministração da tua palavra, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado por cada ouvinte, por cada família que emprestou o seu rádio, que emprestou o seu coração, que emprestou os seus ouvidos para estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar essas vidas, trazendo libertação, trazendo transformação. Jesus, visita essas casas, essas famílias que se encontram desesperadas, aflitas. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, o lado do teu servo, o evangelista Rogério. O Senhor alcança os seus filhos, alcance a sua casa, alcance os seus entes queridos, alcance, meu Pai, as pessoas que nos ouvem no Ceará, o estado do Ceará, meu Deus, esse estado abençoado. Que o Senhor levante vidas, levante pregadores, levante evangelistas, meu Pai, cheio do Espírito Santo, levante obreiros, meu Pai, para estar pregando a tua palavra. Ó Senhor, nessa noite nos leva de volta, nos leva, meu Pai, embaixo das tuas mãos poderosas e dá vitória a todos, em nome de Jesus.